Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Vitorazzi, sou conhecido no meio capoeirístico como Contramestre Fala Mansa. Eu estou gravando esse vídeo, o primeiro de uma série de 6 vídeos, nos quais eu vou estar conversando com vocês e apresentando algumas técnicas na montagem, na construção do berimbau, tá ok? Então esse projeto, ele é um projeto que ele foi contemplado pelo edital SC Cultura, é um projeto do estado de Santa Catarina, e temos o apoio então do governo do estado, através da Fundação Catarinense de Cultura, a LESC, a Escola do Legislativo também. Enfim, esse edital vem para suprir uma necessidade da categoria diante das inúmeras dificuldades que nós artistas, nós fazedores de cultura, que estamos na ponta no desenvolvimento das atividades e das ações culturais, se encontramos nesse momento bastante prejudicados, atingidos pela pandemia. Então, nós fomos o primeiro setor a parar, lá em março ainda, e provavelmente seremos o último setor a retornar às atividades após a pandemia, sem previsão ainda de término. Então esse edital, pensando as políticas públicas, foi uma forma, foi uma maneira de nós manter a cultura viva. Então, nós que somos artistas e trabalhamos na área da cultura popular, nós temos um pouco de dificuldade de aceitar essa nova tecnologia, de gravar vídeos, gravar lives, falar sobre cultura de forma online. Então, sendo isso tudo uma novidade, eu espero que eu possa satisfazer vocês no processo de construção desse arco musical, que nós conhecemos como berimbau, e que vocês, de alguma maneira, possam acessar também essas manifestações culturais que, para nós, enquanto fazedores de cultura, estamos nos adaptando a tudo isso, porque a cultura ela é vivência. A cultura ela não é apenas feita de maneira superficial, através das redes sociais, através da internet. No entanto, nós também temos consciência de que a internet, essa tecnologia toda, veio para facilitar, para possibilitar um contato entre os agentes culturais, entre as pessoas que estão envolvidas com as atividades culturais, trazendo o diálogo, a aproximação, mesmo que de forma online, mas aproximando, interligando as ideias, as pessoas. E esse vídeo então é uma sequência de 6 vídeos, e ele será gravado em etapas. Hoje eu vou falar para vocês sobre o plantio da cabaça, né, do porongo, que é a caixa acústica, né, a caixa de ressonância do berimbau.
Então eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a técnica de plantio, o manejo, né, os cuidados que nós temos que ter para nós colhermos bons frutos que possivelmente terão melhor qualidade para nós confeccionar então o nosso berimbau. Falando um pouquinho sobre o berimbau, né? Ele é um arco musical, como eu falei, de origem africana. Ele chega no Brasil já com a chegada dos primeiros africanos que vieram trabalhar no nosso país, construir o nosso país de forma escrava, né? Num contexto de total violação dos direitos humanos, num contexto de exploração, de violência, todo esse contexto histórico que quem acompanha também essa parte da história do nosso país, da composição histórica do nosso país, vai entender do que eu estou falando. E nesse contexto todo de total violência, o arco musical acompanha e chega até a nossa terra, até nosso território. No entanto, né, o arco musical ele não é usado já de imediato dentro das rodas de capoeira, ou seja, no comando, na questão musical da capoeira. Isso ele no futuro, né? Mais para frente, então ele é incorporado à nossa arte. Mas isso tudo eu, no decorrer dos vídeos, vou estar falando um pouquinho mais, me aprofundando um pouquinho mais sobre esse tema do berimbau, já enquanto instrumento musical, enquanto arco musical, já sendo utilizado então nas rodas de capoeira. Nesse primeiro vídeo eu vou me deter então a apresentar para vocês e versar sobre o plantio das cabaças. Nós temos sempre que deixar muito claro, né? Como eu falei, a cultura ela é vivência e um vídeo desse não substitui a presença do mestre, a presença do professor, do contramestre, enfim, das pessoas que estão mais tempo no meio do ensino das manifestações culturais. Então esse vídeo jamais vai substituir que você esteja numa escola, que você esteja convivendo com o seu mestre, com o seu professor. Isto é apenas uma alternativa para nós resistirmos em tempos de pandemia. Tá ok, gente? Então, que tenhamos essa consciência, que aqui nós não estaremos buscando provocar a substituição daqueles que detêm o saber, que detêm a sabedoria, que está com os mais velhos. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que nós viemos realizando aqui no oeste de Santa Catarina, através do Centro Cultural e Artístico Resistência Popular, um centro cultural já com 20 e poucos anos de atuação, um centro cultural que foi fundado lá em 1998 ainda, e que está em plena atividade, apesar de estarmos vivendo uma pandemia. E nesse processo de transmissão dos saberes, no processo de transmissão e no ensino da cultura popular e da capoeira Angola também, né? Capoeira Angola sendo o nosso carro-chefe, mas junto disso também a gente trabalha diversas outras manifestações culturais, sempre buscando ter essa integração
com os mestres mais velhos e que são realmente os mestres que nos transmitem a sua sabedoria nos momentos que a gente consegue conviver com eles. Então nesse vídeo ele vai vir nesse sentido, tá? Para que a gente produza algo e que na sequência a gente possa confirmar, afirmar junto com os mestres todo esse processo. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui algumas cabaças que eu tenho em tamanhos diversos. Vocês sabem que o berimbau, eu vou falar sobre isso também mais para frente nos próximos vídeos, mas o berimbau, né, são três tamanhos de berimbau que nós utilizamos dentro da roda de capoeira, com 3 afinações, né, com três tipos de som. Então depende do berimbau que você quer, você precisa tomar cuidado na seleção também das cabaças. Então essa pré-seleção ela é visual, né? Eu preciso uma cabaça maior, eu preciso uma cabaça intermediária, ou eu preciso uma cabaça menor. Então nesse processo de seleção eu vou, se caso eu quiser um berimbau berra-boi, ou como vocês preferirem na escola de vocês, gunga, né? Eu conheço como berra-boi. O berimbau maior para mim é o berra-boi. Eu aprendi assim, mas algumas escolas a gente sabe que o berimbau maior é chamado de berimbau gunga. Então essas questões não vem ao caso a ser debatida nesse vídeo, mas só para esclarecimento, então a cabaça maior eu vou fazer o berimbau berra-boi ou gunga, dependendo da escola. Então a cabaça maior eu seleciono se eu quiser colher cabaças maiores. Se eu quiser uma cabaça intermediária, eu vou escolher uma cabaça então com tamanho menor, né? E aí, se eu quiser uma cabaça ainda menor, eu vou selecionar uma cabaça menor. E aí, saindo um pouquinho da questão dos 3 berimbau que comandam a roda de capoeira Angola, eu também posso selecionar cabaças para artesanato. Então eu tenho as cabaças menores, pequenas, bem pequenas, né, nesse sentido, as mini cabaças, e eu também tenho as cabaças gigantes, as cabaças maiores, que são muito maiores desta que eu estou apresentando para vocês. E também eu tenho formatos de cabaças diferentes, né? Vocês podem ver que essa ela tem um formato, um pescoço, digamos assim, que eu utilizo após o corte para fazer o berimbau. Porém, tem alguns também que utilizam uma parte dessa cabaça para fazer o que nós conhecemos aqui como cuia, né? Então, dependendo do formato da cabaça, ela vai servir para o berimbau. Dependendo do formato da cabaça, ela não vai servir. Então, na seleção do plantio, eu preciso ter qual é o meu objetivo. Eu quero cabaças para berimbau, então eu tenho que selecionar cabaças com o formato que possibilitará então eu utilizar esse material para fazer o berimbau. E aí aquelas cabaças com design diferente, com o pescoço em curva, onde que dá para fazer outros tipos de artesanatos também, você pode fazer desenho de animais, enfim. Há variedades de material de artesanato que você pode produzir com as cabaças, são inúmeros. Então, sempre na hora da seleção da semente, eu preciso escolher qual é o meu objetivo. Nesse caso, o meu objetivo então é colher cabaças para fazer o berimbau. Bom, a partir do momento que eu tiver a seleção destas cabaças, então eu vou selecionar as melhores sementes.
como que eu vou fazer para selecionar as melhores sementes? Eu preciso escolher uma cabaça que ela esteja bem seca, que ela esteja com a semente bem solta. Vocês podem ouvir pelo próprio som, percebe-se qual é a cabaça que está com a semente mais solta, né, que está mais seca. Vocês podem perceber que essa ainda não está bem seca, que essa é da última colheita, então não faz muito que ela foi colhida. E esta já é uma cabaça do ano seguinte. Por isso que, para você confeccionar um berimbau, você precisa observar esses detalhes, porque corre-se o risco de você, às vezes, selecionar uma cabaça que não vai ser de melhor qualidade para o seu berimbau. Automaticamente, então, ele não vai ter uma boa sonoridade. No meu caso específico, eu, Contramestre Fala Mansa, eu gosto sempre de usar o fruto da colheita do ano anterior àquele que eu vou fazer o berimbau. Então, por exemplo, essa aqui é uma colheita de 2019 e essa é uma colheita agora de 2020. Então, eu, para fazer os berimbau que eu vou usar a partir do ano que vem, eu vou usar essa cabaça mais antiga. Por quê? Você pode perceber que ao chacoalhar, você vai ter uma sonoridade um pouco mais forte, porque a cabaça ela está bem seca e automaticamente a parede dela ela também está mais fina. Então é o ideal. Ela não pode ser muito fina, porque senão ela se torna muito frágil, mas também ela não pode ser uma cabaça muito grossa, com a parede muito grossa, porque ela vai dar maior dificuldade para fazer a limpeza interna dela. Ela vai ter muito massa, então a polpa dela vai ser muito grossa e isso vai prejudicar muito a qualidade do som. Então eu preciso fazer a limpeza interna da cabaça. Depois, quando eu fizer no próximo vídeo o corte dela para mostrar para vocês como que faz essa limpeza, eu vou estar falando mais sobre isso. Mas já nesse momento é importante tomar esses cuidados. Agora, no plantio, antes de eu selecionar a própria semente em si, eu tenho que selecionar a cabaça. A partir do momento que eu selecionei, então eu vou fazer a escolha da semente. Essa cabaça aqui já está inclusive cortada, que é uma cabaça de artesanato, né? E como eu vou estar ensinando na sequência dos vídeos como cortar a cabaça, como preparar a cabaça para se tornar a caixa acústica do berimbau, então eu não vou passar para vocês hoje, mas nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como tirar a semente de dentro. A partir disso, dessa seleção então, eu vou fazer a seleção das melhores sementes. Eu vou, claro, abrir, procurar escolher as sementes mais soltas, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho algumas sementes que elas já estão bem soltinhas, tá? Essas sementes, elas têm uma germinação, uma porcentagem de germinação melhor. Então, claro que durante o plantio você não precisa simplesmente jogar uma ou duas sementes apenas na cova. Você vai selecionar ali várias sementes, 5, 6, para que quando houver a germinação, então você mantenha as que tiver mais saudáveis. Então, a partir do momento que você selecionou as sementes para você fazer o plantio, você tira da cabaça, né? Ela vai estar envolto talvez da polpa da fruta mesmo, porém você manuseando ela, você vai soltar elas, né? Vai separar as sementes, e é interessante que você deixe pelo menos um dia no sol para ela se secar, né? Se caso ela ainda estiver úmida, né? Por exemplo, essa cabaça, se eu abrir ela, tenho certeza que ela vai estar com bastante umidade na semente. Isso não vai prejudicar em relação à germinação se você já for levá-la para a terra. Mas se você for guardar
se for guardar ela num ambiente que não tenha muita ventilação, ela corre o risco de apodrecer. Então, você separa a semente, deixa ela secar bem no sol um dia. Se você já quiser ir plantar, levar ela para jogar lá na terra, ok. Mas se você for armazenar, né, essa semente, por exemplo, eu armazenei do ano anterior para esse. Então, eu tive que armazená-la num lugar para conservar. A partir disso, então, gente, vocês, durante o vídeo, vocês podem inclusive deixar perguntas, sugestões, né? Aquilo que vocês conhecem da região de vocês enquanto plantio de cabaças. Daquilo que eu conheço, a nossa região aqui no sul, ela é uma região com um clima um pouquinho mais ameno do que no Nordeste, né? no Sudoeste. Então, lá eles conseguem colher cabaças mais finas, dependendo do clima, claro, isso tem uma interferência muito grande, né? Quanto mais quente, melhor a qualidade da cabaça. Quanto menos úmido, melhor a qualidade da cabaça. Ela fica mais seca, ela fica mais leve. Aqui no sul, o nosso ambiente está um pouco desorganizado, né? A gente não sabe quando é frio, quando é calor, quando vai chover, enfim, os períodos mais chuvosos, enfim, que o meio ambiente está um pouco descontrolado. Interferência do ser humano, essa forma desregrada de nós nos conduzir, nós convivermos em meio à natureza, que interfere inclusive na colheita da nossa matéria-prima, nesse caso aqui da cabaça. Bom, aqui no sul todo mundo já sabe que tradição você fazer o plantio da cabaça para você fazer a cuia do chimarrão. Então aqui tem muita cabaça. As cabaças aqui do sul, essas que o pessoal faz plantio para chimarrão, geralmente não dá bons berimbau, ou você tem muito trabalho para preparar ela, porque ela é uma cabaça mais grossa, exatamente em função do nosso clima. Então, geralmente as cabaças do sudeste, do nordeste, são cabaças com a melhor qualidade nesse sentido, para berimbau. É claro que tem toda uma técnica que os plantadores de cabaças conhecem, que permite também, né, as variedades de cabaças existentes, possibilita então que a gente também possa colher bons frutos aqui para fazer berimbau e também colher bons frutos para fazer a cuia do chimarrão e outros artesanatos. A cabaça também ela tem, aqui principalmente no sul, ela tem uma outra espécie que ela é uma cabaça comestível, né? Nós conhecemos como o caxi, que é uma espécie de morango, né? de moranga, né? De abóbora, enfim, de uma forma que você pode preparar a milanesa, fica muito gostosa e tal, quando ela ainda não está seca, ela está verde. Geralmente ela tem algumas biruguinhas na parte externas assim, mas ela é uma boa cabaça para fazer berimbau também. Só que não é o porongo, né? Que aqui popularmente as pessoas falam purungo, mas o nome correto é porongo. E essa variedade, então, o caxi, ele é comestível, tá? Essa aqui eu nunca me arrisquei a comer não sei como é que é, acredito que o porongo não seja comestível, mas ele pode ser utilizado para fazer vários utensílios, inclusive bacias para lavar a mão, para levar água, né, onde que dá para armazenar água, comida, enfim. A cabaça ela é um utilitário do dia a dia para quem sabe organizar, né, sabe preparar o artesanato para tal finalidade. Bom, como falei, nossa região aqui vai produzir bons frutos, porém a gente tem que tomar cuidado também
na hora da seleção das sementes, na escolha das cabaças e no plantio. Na sequência, eu vou voltar com vocês, então já mostrando a questão já prática de levar a semente para a terra, ok? Retorno em seguida no próximo vídeo. Bom, gente, vamos lá. Segunda parte então do primeiro vídeo, daquela sequência de vídeos que falei para vocês que eu vou estar gravando. Esse primeiro sobre o plantio da semente das cabaças. Eu já fiz algumas covas aqui. Isso é um sítio, mas ele é uma região que ela não está capinada, ela não está roçada, então eu estou fazendo uma limpeza, abrindo um espaço, uma clareira, para que eu possa fazer então o plantio da semente, e aí após a germinação eu venho e faço toda a limpeza. Vou mostrar para vocês aqui, na prática, gente. Se vocês pedir para mim pedagogicamente explicar para vocês todo o processo, eu não saberia fazer, porque para mim a sabedoria, o conhecimento, ele não é uma mercadoria. Então eu rotular tudo isso para dizer para vocês que fazer o plantio da semente da cabaça é algo extraordinário que ninguém sabe fazer, seria mentira. Quem é da roça, quem convive no interior, sabe fazer a plantação, sabe plantar, sabe colher, sabe cuidar, zelar, limpar. Então eu sou um pouco matuto nesse sentido, porque eu nasci e me criei na roça, eu sou do mato. Então fazer isso para mim, no processo de plantio das sementes, respeitando a época, respeitando a lua, e zelando, cuidando da terra, fazendo a adubação certa, a irrigação certa, contar também com o clima, você vai colher o que você planta. Então, pegar isso e colocar como um rótulo e dizer para vocês comprar, eu acho que aí seria uma exploração dos saberes. E eu não me submeto a isso, mas esse formato online vem para nutrir uma necessidade no momento que ela é sim financeira, mas sempre com responsabilidade cultural, né? Então volto a dizer, isso não substitui o dia a dia com o seu mestre. Se você quer saber mais, se você quer aprender mais sobre a técnica, se você quer saber mais como cuidar e vivenciar isso, você tem que vir até onde eu estou, até onde os mestres que detêm o saber estão, e é com eles que você vai aprender. O pouquinho que eu sei, eu estou compartilhando com vocês aqui através desse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui na prática mesmo, que é a mão calejada. Não é só de tocar berimbau, não é só de pôr a mão no chão para jogar capoeira. Ela está calejada também pelo cabo da enxada, que, diga-se de passagem, não está de boa qualidade a enxada hoje não. Mas eu vou fazer aqui, limpar uma clareira aqui para vocês verem que ela é bruta mesmo, é na labuta. Você precisa pôr a mão na terra, você precisa cavocar. Então você vai mexer a terra, isso aqui alguns diriam que é até terapêutico, e realmente é. Isso aqui é uma terapia. Se você vir aqui, ser picado pelos mosquitos, né? Tem um pouquinho de medo de cobra, de outros bichos, tem até minhoca aqui no chão, ó. Se você tiver de calçado, se você quiser tirar, ó, aí você pisa na terra, sente a energia da terra. Eu poderia até estar falando sobre isso, sobre a questão do campo energético,
e de outras coisas que a gente vive no nosso dia a dia aqui na nossa região. Queria falar sobre a postura do capinar. Então é muito fácil comercializar a sabedoria. É muito fácil rotular as coisas para vender. Como nosso objetivo aqui não é isso, eu vou voltar a falar sobre o plantio da cabaça. Bom, eu já fiz algumas covas, já depositei a semente em alguns lugares. Essa especificamente que eu abri agora na frente de vocês, do vídeo, né? Gravei o vídeo para que vocês acompanhassem o processo. Ela não está adubada, mas o ideal é sempre você colocar um pouquinho de adubo. Quem é do interior, tem vaca de leite, tem porco, né? Tem sempre um adubo ideal, né? Que é esse adubo orgânico, né? Resto de comida, aliás, de casca de frutas, né? Aí você faz uma composteira e você vai ter adubo para não só para a cabaça dos porongos, mas para outros tipos de sementes, né? Não só para sementes dos porongos, mas para outros tipos de sementes também. Bom, voltando então, eu já selecionei as sementes, né? Pode ver que está aqui dentro dessa cabaça. A semente que está aqui dentro não é a semente dessa cabaça em si, porque essa cabaça em si, você pode ver que ela tem uma forma aqui oval. E essa forma oval, ela vai precisar ser depois aparada para que ela tenha maior contato com a verga na hora de fazer o berimbau. Então essa cabaça em si eu teria um pouquinho mais de trabalho, que eu ia ter que organizar toda essa questão. Porém, ela é uma cabaça que serve como mochila, né? Tô levando as sementes da cabaça então para fazer o plantio. A partir disso, gente, eu cavoquei, fiz uma cova não tão profunda, né? Fiz uma cova também não tão rasa. Abri na terra aqui que está um pouco seca, deixei uma parte mais fofa. E agora então eu vou pegar algumas sementes, pode ver que ela está bem soltinha, e vou depositar aqui mais 5, 6, e aí eu cubro, né? E aí depois, na sequência, eu venho e dou uma irrigada para umedecer um pouquinho a terra e possibilitar que ela germine. Isso eu vou fazer agora, nos próximos 15 dias, um dia sim, um dia não, vim aqui dar uma irrigada na terra para acompanhar também a questão da germinação. Em torno de 15 dias essa semente vai brotar, se não todas que eu coloquei como semente na cova, talvez aí umas 3, 4, ou talvez até todas vão germinar. E se todas elas forem plantinhas saudáveis, fortes, eu não preciso nem desbastar, não preciso então, quer dizer, arrancar nenhuma. Mas se tiver alguma que esteja mais fraquinha, eu arranco e deixo as mais fortes. Por quê? Porque isso vai dar uma ramificação mais resistente também. Então o pezinho mais saudável, ele consegue se espalhar. Como o porongo, ela é uma planta rastejante, né? Se ela não tiver nenhum local para ela subir, ela vai se espalhar com rama. Então ela vai ter uma ramificação e vai ocupar o espaço que é de direito dela. Se tiver árvore, se tiver alguma estrutura que ela sobe também. Eu mesmo gosto de fazer muito esse plantio, né, com essa técnica dela em forma de pareiral, né, de pareira. Ela sobe, então ela fica no alto e o fruto não toca o chão. Isso também dá uma qualidade no desenho da cabaça e ela não apodrece com muita facilidade, porque se chover demais, né, ela em contato com o solo, ela vai acabar apodrecendo. Então no alto ela vai ter
mais chance de ser uma fruta de qualidade. Então em 15 dias ela vai germinar e logo em seguida vai começar a se espalhar. O ideal para você fazer o plantio, na nossa região especificamente, como nós temos um inverno bastante rigoroso, é importante que você faça o plantio entre o dia 7 de setembro, ali no início de setembro, final de agosto, que é quando as possibilidades de frio, de geada, são menores aqui na nossa região. Você plantando isso no início de setembro, se não tiver nenhum tipo de surpresa no clima, né, após a germinação, então ela vai se espalhar e você vai conseguir fazer a colheita desse esporongo em meados de maio, junho do ano seguinte. Abril, né, quando você planta lá bem no início, em abril já, dependendo do clima, em abril você já consegue colher alguma coisa. Mas no final, no início do inverno, então, né, quando começa a dar os primeiros frios, você já tem as cabaças recolhidas e aí ela já vai para o processo de secagem, né? Que aí você armazena num local ventilado, né, não úmido e que pegue sol de preferência para ela fazer uma secagem. E se você deixar no ambiente mesmo, ela vai secar, porém ela tem uma oportunidade de você perder bastante fruto, porque ela pode apodrecer. Então, se eu planto agora, em setembro, eu vou colher o ano que vem, em meados de abril para maio em diante. Será uma colheita do qual você novamente armazena, daí nesse período você colhe o fruto, guarda, e no verão seguinte você, né, lá por setembro, você planta de novo e assim o giro, né, essa roda vai rodando e você sempre vai ter cabaças para fazer o seu berimbau. A partir do momento que ela começar a brotar e que ela se espalhar, você vai ter sim algumas situações de insetos, né, que vão querer começar a comer as folhas, né? O próprio porongo, né, a fruta atrai bastante bichinho que vai tentar furar o fruto e se alimentar, então vai dar uma menor qualidade para o porongo. Mas aí você vai tomar alguns cuidados. É claro que tem várias maneiras de você espantar esses insetos e, né, não aconselho usar nenhum tipo de veneno para combater essas pragas que vai surgir. Mas aí também, né, tem as pessoas que são especialistas nessa questão de produtos naturais, né, que não tão agressivos à natureza, que pode auxiliar. Mas também é um processo natural de plantio. Você vai plantar uma grande quantidade, né, uma quantidade média, para você colher alguns frutos saudáveis, outros não. Mas esse é o bacana, né? Não precisamos passar veneno para combater essas pragas, porque senão vai acabar com a plantação de porongo. Até porque o porongo não é um produto de comércio, né? Aqui na nossa região não, pelo menos na nossa região aqui o porongo você encontra com muita facilidade. Então você não precisa agredir o meio ambiente para você colher bons porongos, encontrar porongos para fazer berimbau, né? E berimbau é uma vez, 2 vezes por ano que você faz, e nesse processo aí você vai todo ano. O bacana é vir, mexer na terra, plantar, colher, depois cortar e montar seu berimbau. Então nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre isso, né, sobre todo esse processo. Hoje a gente vai iniciar com o plantio das sementes, como vocês acompanharam, e na sequência, então, nos próximos vídeos que nós vamos fazer, eu vou estar ensinando também como ir lá na mata, recolher a madeira, tirar a verga para fazer o berimbau.
até o nosso berimbau estiver com o som, com todo ele montado para nós usar eles na roda de capoeira. Tá bom, gente? Então, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu deixo aqui esclarecendo que ele não vai substituir os mestres de capoeira, não vai substituir aqueles que detêm o saber. E se você quer aprender capoeira, vá, converse, esteja junto com o seu mestre, junto com o seu professor, que ele vai te ensinar várias formas, vários tipos de fazer plantio, de jogar capoeira, enfim, vai te ensinar sobre cultura popular na essência da palavra, se você estiver vivenciando, tá bom? E agradeço mais uma vez ao governo do estado de Santa Catarina, que possibilitou através do edital SC Cultura. Esse projeto foi contemplado nesse edital lançado pelo governo do estado, né, a Fundação Catarinense de Cultura, a Escola do Legislativo, né, e a LESC, enfim, todas as pessoas, né, que pensam políticas públicas e que nesse momento de pandemia, nós enquanto artistas precisamos nos adequar, precisamos aprender, trabalhar com essa tecnologia, né, importante também. E vamos lá, vamos junto, até o próximo vídeo, acompanhe, curta, comente, espero que vocês realmente possam aproveitar um pouquinho disso que nós estamos aqui brincando de fazer, né? Vamos brincar então a cultura popular. Até o próximo vídeo. Abraço, gente!